Numa turma de magistério da tarde, onde eu pedi que eles trouxessem mitos de quaisquer povos e de qualquer época, né, da história humana, uma aluna trouxe para nós o mito de Sísifo. É a história de um homem grego que, tendo morrido e tendo ido para o mundo dos mortos, que era o mundo subterrâneo para os gregos, ele tentou convencer o deus do subterrâneo, dessa terra dos mortos, Hades, né, a libertá-lo para que ele pudesse se vingar da sua esposa, porque ele disse que ela não tinha o enterrado com todas as honras, né, e respeitos devidos pela religião grega. Conta a história que ele fez isso, ele disse isso para poder escapar da morte, né, e então fugir com a esposa. A punição dele por ter desafiado os deuses foi ter que empurrar morro acima, montanha acima, uma pedra eternamente, né? Essa pedra, ela, uma vez empurrada até o topo da montanha, naturalmente, né, ela, pela gravidade, ela escapa da mão dele e desce a montanha, e ele precisa recomeçar o trabalho, né, e faz isso sem fim, né, uma vez que ele se esforça novamente por levar a terra até a montanha, ao topo da montanha, ela novamente vai cair montanha abaixo, né. O que é curioso é que despertou um debate muito interessante por parte dos alunos. É que nós também, como Sísifos, estaríamos condenados a uma rotina enlouquecedora, né? As nossas vidas nada mais seriam do que repetir dia após dia as mesmas tarefas, excetuando talvez 2 dias de final de semana, né? E o que é também interessante é o que aconteceu depois. Um aluno propôs que se tentasse, apesar de nós termos ciência de que a vida tem essa rotina, ele acreditava que era possível, bastava que nós tentássemos, né, ver sempre um lado novo em tudo. Ele deu um exemplo simples, mas que também é muito interessante. Se você pega o mesmo ônibus todo dia, você pode achar que essa é uma rotina enlouquecedora, né? Mas você pode sentar em outro lugar, você não precisa sentar no mesmo lugar em que você senta no ônibus ao longo de anos. Você pode sentar em outro lugar, você pode tentar interagir com pessoas novas. O que é interessante também é que foi a reação dos colegas dele, né? Disseram que isso não bastava, porque ainda assim haveria ali uma rotina, e parece que, pelo que eu entendi, aquela rotina esmagaria qualquer tipo de momento novo que a pessoa pudesse viver, né? Como é interessante essa questão humana, né? E a causa dela é a nossa percepção. Nós vemos as coisas como basicamente as mesmas, né? No entanto, a nossa capacidade de perceber as coisas é que é limitada, porque uma árvore nunca é sempre a mesma. Folhas caem no chão, outras folhas nascem, flores brotam, frutos crescem. Nós poderíamos pensar que um prédio está sempre mudando, nós mesmos estamos sempre mudando. Basta olhar as fotos, nas nossas fotos que nós tiramos, compara umas com as outras. De um momento para outro é uma pessoa totalmente diferente. Nós observamos isso mais facilmente, eu acho, nas outras pessoas. Parecem que são as pessoas diferentes, né? Parece que as pessoas se transformam em pessoas diferentes. Basta olharmos as fotos. Há mudanças significativas, mas nós não prestamos atenção. Eu não sei se porque, no caso do exemplo das fotos, as minhas ou de outras pessoas, talvez na mente, na memória, essas imagens estão sempre tão próximas, que como, não sei, um trilho de trem, você de 1 quilômetro para outro, você não percebe mudança nenhuma nos trilhos. Parece haver uma continuidade, né, entre uma imagem que temos de uma pessoa e a imagem, por exemplo, mais atual que tenhamos dela, ou de nós mesmos, né? Uma outra questão interessante é Nietzsche. Nietzsche ele levanta a questão de que
É um erro humano acreditar que as coisas são sempre as mesmas. Acreditar que exista a ideia de identidade, né? De que eu sou sempre o mesmo, de que eu sou sempre o mesmo do que fui no passado e do que vou ser no futuro, né? A ideia de identidade é antes uma miopia. Só que não é uma miopia causada pela visão, é uma miopia causada pelo cérebro, de não perceber as mudanças. Talvez porque elas sejam pequenas, né? Não sei, pode ser. Mas isso afeta muito a vida de todos nós. Desde um relacionamento, um casal, né? Que quando se diz que um casamento entra na rotina, porque as pessoas só estão vendo o outro como aquela mesma pessoa com o qual elas fazem as mesmas tarefas ou vivem as mesmas experiências, né? Nesse ponto, talvez uma boa sugestão seria uma viagem para você quebrar essa rotina, né? Embora no retorno da viagem talvez você volte a fazer o que fazia antes com o outro, né? E fazer as mesmas coisas, e portanto aí volta a questão da monotonia, né? É curioso como o ser humano tem uma aversão, né? A monotonia nos causa dor na maior parte das pessoas. Mas, por outro lado, pegando o exemplo dos meus alunos, a dificuldade deles de pensar que talvez uma pequena, minúscula experiência nova já seria um passo em direção a quebrar a rotina, né? Embora a rotina nos amasse, nos esmague, né? Parece que o ser humano tem dificuldade de quebrar esse automatismo, né, que as experiências repetidas provocam em nós. Nós esperamos que a vida continue rotineira, monótona, né? E talvez seja preciso um esforço para tentar superar esse automatismo. Eu me lembro... Só um minuto! Alguém bateu na porta. Era o zelador, o Luiz. Então, talvez perceber isso, né, que as coisas são realmente diferentes. Quem sabe... René Descartes dizia que Deus, a cada segundo, ou frações menores ainda, né, ele criava um mundo novo, né? Então parece estranho, porque esse que está falando agora no vídeo, a cada segundo seria uma outra pessoa. Eu não sei até que ponto, na medida que o universo está se expandindo, a matéria que compõe os nossos corpos talvez já não seja mais a mesma do que foi. Eu me comparo e comparo a todos nós como pequenos furacões. Os furacões parecem ser uma mesma coisa, né? Desde que surgem nos oceanos até que desaparecem no continente. Mas se nós observarmos um furacão, ele nada mais é do que uma imagem, um turbilhão de encontros de ventos, né? Quentes que sobem, frios que descem, né? De forma que gera aquela figura cilíndrica de funil, né? Mas não é o mesmo furacão, são novas correntes de vento, né? E nós não nos damos conta. Talvez a saída seja refletir sobre isso, né? Refletir para tentar entender melhor as coisas. Ainda que a gente olhe uma árvore e ache que é a mesma árvore, mas a gente pode pensar o quanto de mudança está acontecendo ali, mesmo que a gente não perceba, né? Mudanças sutis, quem sabe reeducar a mente para perceber que uma folha que cai já torna a árvore diferente. Não sei, a quantidade de água que sobe pelo caule, pelos galhos, já faz ela diferente, né? Quem sabe a vida não seria mais feliz se nós percebêssemos as coisas sempre com o caráter de novidade, e não perceber aquilo que permanece. O que permanece parece que nos angustia em certo sentido, se é visto como monótono, né? Embora também nós tenhamos o desejo de permanecer no mundo, né? É um grande conflito. O desejo de permanecer, de ser eterno, implica ser o mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, aquilo que se repete nos é visto por nós como monótono, cansativo, doloroso, né?